Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O Instagram está começando a avisar de que nossa live de hoje está começando. Igor Farias, tudo bom, Igor? Como é que vai? E aí, Vitória, boa noite, sejam bem-vindos. Por favor, se vocês puderem me dar um retorno sobre o som e o áudio, eu agradeço. Vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live hoje para já deixar fixado. Pronto, obrigado, Igor. Obrigado, Vitória, Obrigado, Simone. Seja bem-vinda, viu? Prazer estar com você aqui. E aí, Rafael, tudo jóia? Já fixar aqui. Pronto. Fixar aqui nos comentários da live de hoje que eu terei a felicidade e o prazer de mais uma vez estar contando com a presença da minha amiga Rebeca Taide, que entrou em contato comigo há pouco, dizendo que o pequeno Francisco acordou e estava chamando-a. Obrigado, Simone. Que bom, que alegria. E quarta-feira a gente vai estar junto. É quarta não, quinta-feira, né? Acho que a gente vai estar junto por aqui. Então, a Rebeca acabou entrando em contato comigo e dizendo que vai chegar um pouco depois do início dessa live, em função do pequeno Francisco, né, o filhinho dela que nasceu recentemente. E tá. Exato, Simone, quinta-feira. Exato. Está solicitando-a. Então, claro, obviamente que quando um bebê solicita a mãe, né, ela está exigindo uma presença, principalmente nesses primeiros momentos da vida desse bebê. A sua mãe é fundamental e, portanto, não pode faltar. Enquanto isso, a gente vai dando início a essa live e feliz por poder contar com vocês aqui conosco nesse primeiro momento, visto que nós estamos com uma sequência de 3 lives, né, essa semana. Amanhã a gente vai estar junto com o Tiago e na quinta-feira com a Simone, que está aqui na, fazendo parte, né, presente aqui nessa live, e vamos tratar sobre temas importantes, principalmente para o âmbito, para o universo infantil, né? Esses dias eu estava, já vem há uns dias, né, organizando essa mentoria que eu vou estar lançando agora dia 24 de agosto, e claro que eu deveria fazer exatamente o percurso que eu estou fazendo, convidando pessoas importantíssimas para o debate público aqui na internet, que tratam da infância, uma área tão necessitada de reflexões mais profundas, e também, sobretudo, com pessoas implicadas com uma experiência de atuação no universo infantil e que possa lançar luzes a esse tema que é muitas vezes negligenciado, né? Eu estava até hoje refletindo um pouco sobre isso, lembrando até mesmo do meu período de graduação, né? Na época, ali nos idos de 2004, quando nós estávamos na reta final do curso de psicologia e para decidir qual área de formação a gente iria seguir, né? E numa turma de 40 alunos, apenas 2 se propuseram a atuar na clínica, em especial na clínica infantil. Então, claro,
obviamente a gente não vai esperar que uma turma inteira se ocupe do universo infantil, da clínica infantil, assim como nós também não vamos estar esperando que todos os alunos de uma turma de medicina façam pediatria. É, mas, claro que a gente percebe que, até do ponto de vista histórico, a infância não é tratada e muitas vezes não é colocada no seu lugar é, de importância, uma vez que trata-se de um dos espaços e um dos momentos, né, um dos momentos mais cruciais na vida de um ser humano, na vida do indivíduo, onde são colocadas, onde são postas as bases, os alicerces da nossa vida, da constituição do nosso psiquismo. Não por acaso, desde quando comecei a atuar na clínica infantil, me afeiçoei tanto das teorias winnicottianas, de Winnicott, exatamente pela importância que ele dá ao que ele chama de primeiríssima infância. Aqueles 6 primeiros meses de vida, claro, além também, obviamente, da importância do período intrauterino, mas aqueles 6 primeiros meses de dependência absoluta do bebê com relação à sua mãe, né? Que muitas vezes a gente acha que é algo que não se deve levar em consideração, ou mesmo algo pouco importante. É exatamente ali onde se estrutura as grandes psicoses. É, é muito forte dizer isso, mas ele tem uma certa razão, né? Claro, uma certa, não, muita razão em dizer isso, porque os fundamentos do nosso psiquismo se dá ainda muito cedo. E o contato que a gente tem com a nossa primeira realidade, que é o ambiente, o primeiro ambiente que ele identifica como sendo a mãe, né? É o que vai dimensionar e o que vai estruturar essa, esse psiquismo. Então, é claro que numa proposta como essa de tratar sobre a psicologia infantil a partir de uma perspectiva analítica, claro, demarcando inclusive o nosso marco teórico, eu iria estar dialogando com pessoas de alto nível, de alto gabarito, e que já vem pensando a infância já há um bom tempo. Então hoje a gente começa essa sequência de lives com a doutora Rebeca, que está chegando, né? Ela vai atrasar um pouquinho, mas vai estar conosco aqui para que nós possamos tratar acerca da relação entre pais e filhos. Por que essa proposta, né? E eu já vou adiantando enquanto ela chega. Por que tratar sobre relacionamento entre pais e filhos? Porque são os primeiros relacionamentos que nós estabelecemos em vida, né? E claro, nós não estabelecemos esse relacionamento de imediato, né, com ambos, com o pai e com a mãe, mas não. Esse primeiro relacionamento, essa primeira intimidade, ela é compartilhada, ela é vivida na relação mãe-bebê. Então é importantíssima a função materna e esse relacionamento primário entre o bebê e a sua mãe. A posteriori, quando se tem o que o Winnicott chama de dependência relativa, aliás, dependência relativa, quando esse bebê ele matura essa primeira fase e passa para um outro patamar da sua existência, ele estabelece sim uma relação não mais entre uma relação mãe e bebê, mas uma relação criança e família. E aí entra os demais personagens, né? Entra o pai, entra os irmãos, por ocasião de ter irmãos. Bem, a Rebeca acabou de chegar aqui, eu vou mandar o convite para ela. Vocês aguardem um pouco, acho que ela vai aceitar. Rebeca. Olá, Boa boa noite, Rebeca. noite.
Como Prazer estar vai? aqui de novo, Rodrigo. Prazer nosso, querida. Como é que você tá aí, Francisco? Acabei de deixar no Conseguiu? berço. Eu estava dizendo Espero aqui que ao pessoal. Pois fique. é, vai ficar assim. Eu espero que fique também, até porque foi muito bem conduzido pela sua mamãe atenciosa, que foi atender prontamente ao seu chamado. Inclusive, Rebeca, eu estava colocando aqui para o pessoal que estava já entrando na live, né, que você tinha mandado um recado para mim, viu o recado, e dizendo que ia atrasar um pouco a live em função do chamado emergencial e necessário de Francisco, e que obviamente você teria que atender de pronto, porque essa relação primária, essa relação fusional mãe-bebê, é uma das relações mais, se não a relação mais estruturante do nosso psiquismo, uma vez que essa relação mãe-bebê, essa relação primária, ela é a condição de possibilidade para todas as outras relações e é claro que ela precisa ser feita de modo suficientemente bom. Então, essa foi a razão pela qual a gente propôs falar um pouco sobre a relação entre pais e filhos, começando inclusive a tratar dessa relação primária, que é uma relação muito importante. Então, calhou, né, essa situação que Francisco nos colocou para demonstrar que, diante de um pedido de um bebê, imediatamente a sua mãe tem que estar pronta a atendê-lo, atender o seu bebê e não atender a live. Seja bem-vinda, Rebeca. É prazer, né, como eu falei, estar aqui, né, falar sobre esse tema que é exatamente o que eu vivo, né? A gente vai conversar aqui sobre o que a gente vive, na verdade, né? Não só com o Francisco, mas com as crianças também, e a importância de tudo isso. Pouco tempo antes da live, eu estava conversando com minha mãe, Rodrigo, sobre uma caixinha que chegou hoje, uma das caixinhas que a gente abre lá, o pessoal coloca. E era exatamente uma mãe falando que estava exausta, né, que estava com RN em casa, com recém-nascido em casa, Uhum, e que uhum. ele estava exigindo demais. Estava exigindo demais, ela não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo, não estava aguentando mais amamentar e tinha desistido de amamentar, enfim, para ver se conseguia dormir. E aí eu respondi lá a ela, mas essa é uma angústia de muitas mães, né, de muitas pessoas, principalmente porque o que acontece? Falta, na verdade, entender que aquele é o momento, aquela é a circunstância que a gente está vivendo ali. Né? Então, é aquilo que a vida está nos pedindo naquele momento. Então, assim, o que é, na verdade, ficar ali, a gente fica mesmo alguns meses ali com o sono meio atravessado, né? Tem todo o percurso aí que está sendo construído, mas o que é isso diante da grandeza de uma vida? Né? Então, muitas vezes, a falta de entendimento dessa realidade, né, desse momento próprio que está sendo vivido, que é uma exigência comum a todos, né? Na verdade, todo mundo, eu dizia ela, né, é o que todo mundo passa, na verdade, nesse período. A forma como a gente encara isso também faz muita diferença e vai ser fundamental, né, para aquilo que a gente vai construir ali com aquela vida. Então, vai ser um desafio, é um desafio muito grande educar, né? Todo mundo que tem filho, não Sim. só nessa fase aí de bebê, né, mas todas as fases ali tem um desafio imenso. Você também tem a Alice, né? Então, não é fácil, mas o que é isso diante da grandeza, né, de uma vida? Né? A gente precisa abrir mão ali de muitas coisas em prol daquele objetivo que a gente tem. Mas, se a gente entende essa grandeza, né, a gente vai sabendo ali conduzir e entendendo que todo sacrifício vai ser válido, né? É justo que muito custe o que muito vale, né? Como diz Santa Teresa de Ávila. Então, é isso mesmo, né? Vencendo cada desafio que vai sendo apresentado ali,
E entendendo também, tem uma frase de Frankl, que ele fala com relação aos pacientes, mas que cabe muito bem também aqui quando a gente está falando de relacionamento com os filhos. Ele vai dizer, se você vai tratar dois pacientes da mesma forma, você vai, pelo menos com um deles, você vai errar. Com o filho acaba sendo a mesma coisa, né? Se você vai fazer exatamente a mesma coisa com dois, né? Pelo menos com um você vai errar. Por quê? Porque a gente tem que entender que ali, né, são pessoas diferentes e precisa de uma atenção muito grande, que é muitas vezes o que falta. Falta um olhar atento, principalmente nos dias de hoje, né? Eu tenho acompanhado aí também tuas postagens, né, tudo que você vem fazendo, e é muito claro como nos dias de hoje, principalmente, por toda a questão do trabalho, né, do foco no trabalho, a mulher que sai mais de casa, né, e né, tem muitas horas de trabalho a mais, os filhos que ficam ali muitas vezes em casa, ou com os avós, ou com uma babá, ou com os eletrônicos, ou na escola. E esse relacionamento, esse vínculo tem sido cada vez mais fragilizado, né? E cabe também a gente tentar voltar a isso, né? Voltar cada vez mais, entendendo que é exatamente ali, né? Nessa relação que está sendo construída, que essa personalidade vai sendo formada. E quanto mais frágil esse vínculo, mais consequências essa criança vai carregar ali ao longo da vida. É porque a fragilidade desse vínculo vai criar exatamente uma experiência de desamparo. Sim. E essa experiência de desamparo, ela é desestruturante e ela é não integradora e às vezes até desintegradora quando alguma experiência de integração já aconteceu. Então, é importantíssimo, eu achei interessante quando você usou a expressão que as angústias dessa mãe e de tantas outras mães, né, que se depara com a exigência própria de um bebê para com sua mãe, faz com que ela se sinta o tempo todo convocada ali por aquele filho, e às vezes se sentindo até esgotada. Claro, é claro, porque esse esgotamento vai acontecer sim, porque a criança, o bebê, na verdade, está se alimentando da mãe, e não é uma nutrição apenas que acontece através do leite que ela amamenta o filho, mas a alimentação que o bebê faz da mãe, ele se alimenta da mãe. Então, se ele se alimenta da mãe, ele vai exigir dessa mãe, e essa mãe vai, obviamente, ter o seu desgaste que é próprio de um ser que está se alimentando dela. E você usou a expressão a vida, né? A vida convocando. De fato, é a vida como uma condição existencial, e aquela vida real que está ali o tempo todo convocando. E eu pensei exatamente naquela compreensão inicotiana de uma relação fusional entre mãe e bebê. Quer dizer, a vida está acontecendo ali para ambos, né? E é uma experiência que somente só as mães vivem com os seus filhos. E mais ninguém, né? Eu costumo sempre dizer isso quando eu tenho oportunidades em palestras. Nós, homens, vamos terminar os nossos dias de vida e jamais iremos saber o que uma mãe sente na relação com seu filho. Claro, no fundo nós sentimos isso quando, na ocasião de vivermos essa experiência com nossas mães, lá na nossa constituição psíquica do inconsciente, quando, na condição de filho, vivemos essa experiência forte e essa presença estruturante desse amor de mãe. Mas não mais o atualizaremos, porque na condição de homens nós não geramos filhos. Então, somente as mulheres saberão o que é isso, e todas as mães que estão aqui, ou alguma que ainda não é mãe e eventualmente virá a sentir, saberá que é uma experiência única comum. E como você disse, né, cada filho, a mãe viverá uma relação diferente, exatamente pela singularidade que constitui cada indivíduo que ela gere, que ela gera e que ela pare.
Então, essa relação realmente é uma relação muito profunda. Eu estava dizendo isso poucos instantes antes de você chegar, de que essa relação entre mãe e bebê, ela é tão forte que para o bebê só existe a mãe. E para a mãe só existe o bebê, por incrível que pareça, embora ela tenha seus filhos, outros filhos, ou até tenha o seu esposo, tenha a sua vida, mas em algum momento ela vai viver alguns lampejos do que o Winnicott chama de loucura materna. Ela só pensa no bebê, ela não pensa em outra coisa senão naquele bebê. Essa relação entre a mãe e o bebê, ela é muito forte, ela é muito estruturante. Claro, é importante também entender que somente é possível que essa mãe viva essa experiência plenamente se ela tiver um pai que o dê suporte, que a dê suporte. Porque se ela não tiver esse suporte, ela não vai ter, ela vai se sentir o tempo todo incapaz, insuficiente, frágil, esgotada, tal. E é esse pai dando o devido suporte, a devida sustentação a essa mãe, que ela vai conseguir exercer essa função. Foi por isso, Rebeca, que eu pensei exatamente nessa questão da mentoria em psicologia infantil, que eu estou disponibilizando a partir do dia 24, e, assim, deixando claro até que não é algo restrito a apenas os profissionais. É principalmente para pais. Claro que os profissionais, psicólogos, psiquiatras, educadores vão poder participar. Mas até seguindo o mesmo raciocínio, a mesma lógica dos textos que o Winnicott escreveu, no qual ele sempre escrevia direcionando a sua fala e os seus conhecimentos aos pais, em especial às mães. E ele tinha uma afeição e eu diria mais do que uma preocupação, uma ocupação com as mães de primeiro filho, né? Que são aquelas mães mais fragilizadas, que estão mais cheias de dúvida, que estão mais inseguras, e o quanto ele procurava transmitir tranquilidade, tratar a maternidade como uma experiência espontânea e natural, que ela tem toda a capacidade de exercer essa experiência, porque ela é dotada naturalmente dessa capacidade. Então, ele procurava tranquilizar os pais, em especial as mães, e por isso que, quando eu pensei nessa mentoria, eu pensei exatamente para disponibilizar aos pais também esse conteúdo, para que a gente possa cada vez mais poder cuidar melhor e de modo mais qualificado possível às crianças, né, essas futuras gerações. Perfeito, perfeito. E como é necessário, né, Rodrigo? Porque é uma urgência cada vez maior. Como eu falei, né? Eu recebo essas demandas constantemente de mães angustiadas, seja, né, por não saber como lidar com seus filhos, ou então porque eles cresceram e começaram a ver que alguma coisa desandou ali, né? Como se perdeu o controle, eu não sei mais como retoma isso aí. Tem sido muito comum também disso acontecer, né? E alguns, a gente precisa ter muita noção de para onde a gente quer conduzir aquela relação, né? O que é que, para onde a gente está conduzindo aquela vida, né? Para onde a gente quer levar aquela criança, aquela vida que nos foi confiada? Se eu tenho isso muito claro para mim, eu consigo, inclusive, saber, por exemplo, dar um não quando é necessário, né? Sim. Fazer aquilo que precisa ser feito para conduzir aquela vida da melhor forma. Porque o que é que acontece hoje? Muitas vezes os filhos, né, que agora são pais, nessa relação que você falava, que a gente conversava aqui inicialmente, na sua infância lá, na sua relação com seus pais, tiveram inúmeros problemas que eles arrastaram ao longo da vida e aí se tornam pais e começam a reproduzir tudo isso. Então, aquele contorno afetivo que não foi fechado lá atrás, né, por uma relação ali de dificuldade com seus pais, o que acontece? Eles arrastam aquilo ali, né, e aí carregam aquela carência no peito e aí começam a ter uma dificuldade profunda nessa relação.
E aí ficam oscilando entre dois eixos ali, né? Aquele autoritarismo extremo, né? Que não consegue estabelecer nenhum tipo de vínculo afetivo, é uma relação ali puramente, né, de distanciamento, né, de ordem e só, ou o outro lado, que é uma permissividade muito grande também. Uma permissividade muito grande no sentido de que dizer um não se torna muito difícil, porque eu tenho medo de perder a amizade do meu filho. Né? Como já escutei de muitas mães. Ah, mas meu filho pode parar de gostar de mim se eu fizer isso. Né? E aí abre mão do papel de pai e de mãe, né? E assume ali um papel de amigo. Né? Só que amigos, nossos filhos terão muitos, mas pai e mãe só terão a gente. É, Né? E aí esse papel, né? Essa cadeira fica desocupada. Né? E aí o grande desafio está exatamente na gente saber equilibrar os dois eixos, da firmeza e da ternura. é, Né? Isso aí é. muitas vezes é o que falta, né? Como é que eu faço para dar esse amor de suporte que é capaz de dar uma, né, de ter uma firmeza, uma postura firme, que inclusive vai passar segurança para aquela criança, porque nada mais traz insegurança do que uma pessoa que é completamente inconstante. Eu não sei o que eu espero do meu pai, porque às vezes ele briga quando eu faço uma coisa, às vezes ele não briga, né? Ou posso fazer qualquer coisa, ou então tudo que eu fizer vai ser motivo de confusão. Então, falta uma constância, né? Um direcionamento. Então, a firmeza articulada com a ternura, né? Com a relação também dócil diante daquela vida. Esse equilíbrio vai dar um amor de suporte que vai fazer com que aquela vida, aquela criança, ela sinta uma segurança. Né? Ela saiba que ela pode caminhar, ela vai ter alguém ali, né? Que se precisar, vai socorrer. Né? É. Então, esse equilíbrio talvez seja um dos maiores desafios dos pais diante da relação com seus filhos. Conseguir ser aquela pessoa que tem a dose certa da firmeza e a dose certa da ternura. Rebeca, agora tudo perpassa por aquilo que você estava dizendo logo no início da sua fala, né? De os pais, de alguma forma, identificarem as suas fragilidades e as suas limitações, principalmente aquelas vividas na condição em que eles foram também filhos, e fazerem todo um trabalho de reelaboração da sua vida, e, portanto, é um trabalho dos pais. Os pais Sim. precisam fazer esse trabalho para que eles não transmitam aos filhos aquelas dificuldades pelas quais ele viveu com relação aos seus pais, ou os pais com relação aos avós, ou os avós com relação aos bisavós, porque a gente tem na psicologia, você sabe muito bem, as pessoas que estão aqui também, muitas delas conhecem, o que a gente chama de trauma transgeracional. Às vezes a gente vai passando para os filhos e netos e bisnetos, etc., um trauma até de forma inconsciente em função de situações que a gente não conseguiu dar conta ao longo da nossa vida. Então a gente acaba transmitindo isso para os filhos mesmo sem saber, porque exatamente falta que nós façamos esse trabalho íntimo, né, de reelaboração do nosso mundo interno, para que os nossos filhos sejam conduzidos da melhor forma possível. E você trouxe uma questão aí importante, né? Também, claro, de muitos que você colocou na sua fala, o desafio do equilíbrio, de como equilibrar muitas vezes esses paradoxos ou essas contradições internas que a gente tem e situações difíceis que nós vivemos e não soubemos colocar isso no caminho do meio, né, numa perspectiva aristotélica, né, a virtude enquanto a medianidade, né, o mediano, não o medíocre, mas o mediano, juntar, né, as duas, como você disse, a firmeza e a ternura, né, porque uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, elas são complementares. Como fazer isso, né?
Rebeca, muitas vezes eu me deparo com uma situação que é o seguinte: às vezes o pai identifica alguma falha, ou a mãe identifica alguma falha ao longo do desenvolvimento da sua vida, e ela não quer errar com os filhos, ou ele não quer errar com os filhos, e ele toma aquilo ali numa perspectiva de controle mesmo, de querer controlar e colocar nas mãos, às vezes até um traço de personalidade controladora, como a gente sabe que existe, e aí começa a conduzir os filhos com mãos de ferro, como você mesmo colocou, né? Com uma inflexibilidade, com uma forma até de conduzir os filhos numa atmosfera de muita culpa, de muita cobrança, de muita exigência, de muita inflexibilidade, etc. E isso tendendo, inclusive, a um excesso de controle, né? E sempre usando a expressão assim, eu não quero errar como minha mãe errou, eu não quero que você sofra o que eu sofri, e por medo, por vergonha ou por culpa, que é o tripé da psicopatologia, medo, vergonha e culpa, você acaba tornando a vida do seu filho um inferno. É por isso que quando eu pensei o mapa da psicologia foi exatamente para poder lidar com essas questões. Como é que a gente vai poder conduzir os nossos filhos? E, claro, ninguém tem um manual de instrução para como conduzir os filhos. O filho não vem com manual de instrução como todo mundo diz. Porém, algumas diretrizes são possíveis de Sim, nós termos. Alguns pontos, enquanto orientadores, são possíveis. Inclusive, quando eu pensei essa proposta, eu pensei na ideia de mentoria mesmo, para acompanhar oito mentorias, 8 momentos com esses pais, esses profissionais, para que a gente possa maturar, discutir. Não é só fiz um curso e lancei, não. Vamos sentar, vamos maturar, vamos discutir, vamos tratar, vamos dialogar sobre as principais questões que envolvem a nossa relação com a infância, porque, em última análise, o que é que vai acontecer, Rebeca? A gente vai ter que reencontrar a criança que a gente foi e que a gente viveu. E, para isso, a gente vai ter que dialogar. E uma escuta qualificada, uma orientação qualificada para isso, nos proporciona insights que a gente acaba despertando para situações que não mais possa vir a se repetir. E a gente entende, pô, eu estava fazendo isso, mas isso foi em função daquilo que eu vivi em tal situação, assim, assim. Claro, não vai ser um processo psicoterapêutico. A mentoria não se propõe a isso, mas se propõe a um espaço de reflexão sobre como conduzir-se e como conduzir a infância, porque é como você disse, para onde é que a gente está conduzindo nossos filhos? E às vezes, Rebeca, a gente tem toda boa intenção, todo o interesse, a implicação em querer acertar, só que a gente está errando e não percebe. sim. Né? E quando a gente se fecha dentro de uma rigidez para pensar que somente a gente é que sabe, que conduz e etc, etc, a gente pode cometer erros que lá na frente, inclusive, podem ser irreversíveis, ou no mínimo, ter muita dificuldade de reverter. Né? Quantas e quantas pessoas precisam de anos e anos de terapia para corrigir situações lá de trás? Então, essa implicação com a infância, com a psicologia infantil, e principalmente esse relacionamento primário entre os filhos e os pais, é um momento ímpar para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro para os nossos filhos e, consequentemente, para nós mesmos, que vamos nos continuar e nos perpetuar neles, da melhor maneira possível no futuro. Perfeito. E como é necessário, viu, Rodrigo, todo esse seu trabalho, né? Porque realmente as pessoas elas ficaram perdidas. A internet ela é muito útil para muita coisa, mas o excesso também de informações que são trazidas a todo instante tem gerado também uma série de neuroses.
Então, também tem chegado na clínica, principalmente, muitas mães, eu atendo muitas mães, que elas se perderam nisso aí, no excesso de informações, muitas vezes, ao olhar até, né, pessoas que têm muito boa intenção, né, famílias maravilhosas, até que são, né, que aparecem muitas vezes ali na internet, e aí você quer reproduzir aquele padrão dentro da tua casa. Só que numa realidade diferente, a tua realidade é diferente daquela ali. E aí Isso. isso gera uma série de problemas. Isso desde, olha, desde ali da gravidez, desde a escolha do parto, da via de parto. Então, coisas que deveriam ser um processo natural, muitas vezes, às vezes até de escolha, se torna uma verdadeira, né, neurose mesmo, um problema Neurose, imenso. exatamente. Você disse muito bem. Isso mesmo. Então, isso tem acontecido bastante. Então, você olha, idealiza, né, certas formas. Ah, é maravilhoso, sei lá, o parto normal, a amamentação exclusiva, ou mais para frente ali, o homeschooling. Enfim, coisas que de fato são boas e são Sim, valorosas. sim. Mas que muitas vezes, por N razões, você não consegue aquilo ali. Mas Além de aquilo não estava conseguir, idealizado. exato, exato, Rebeca, e assim, e além de não conseguir, em determinadas situações, aquilo ali que é interessante para uma família, para a boa condução dos filhos, não é boa para aquela outra família, para a igual boa condução também dos filhos. Exatamente. Entende? E aí Exatamente. correndo o risco, inclusive, de criar uma atmosfera de culpa nos pais por não serem daquele modelinho, por não serem Isso. daquele jeito, por não seguir a orientação de um influência A, B ou C, porque essa situação, realmente, como você colocou, é muito pertinente na clínica. Porque o que chega na clínica é a angústia, eu não consigo ser igual a fulano. Aí você para assim e diz a ela, tu já... E se tu pudesse entrar na intimidade da vida. Agora não é a intimidade da casa, não. É na intimidade da alma dessas pessoas. Será que está tudo certinho assim como está colocado no Instagram, ou mesmo como ela tenta passar, ou como ele tenta passar? Será que é assim mesmo? Então, as pessoas não param nem para pensar. Você foi perfeita, foi cirúrgica nessas suas colocações agora, Rebeca. Isso tem acontecido muito. Já teve paciente, inclusive, Rodrigo, assim, né, devorando inúmeras informações, e se perdeu naquele mar de informações e caiu exatamente nessa culpa imensa. E aí, aquilo que poderia ser bom e trazer coisas boas se tornou danoso, né? E aí a gente precisa fazer o filtro e exatamente olhar o que é que eu posso aproveitar dentro da minha Sim, realidade. Se lá sim. no início eu falei que se eu trato dois filhos iguais, eu vou errar com um, imagina uma família toda, Perfeito. né? Então não tem como, eu preciso ver aquilo que eu, né? Existem coisas maravilhosas que eu posso aproveitar, né? Mas dentro da minha realidade, e aí quando você fala a mentoria, né? Não é só o curso, é a mentoria, isso casa perfeitamente com o que a gente está conversando, porque existe uma questão individualizada ali, né? Então, eu olho, vejo aquilo, né, que eu posso aproveitar, mas eu também preciso olhar para a minha realidade e pensar o que é que cabe, o que é que não cabe. E Exato. tudo bem se não couber, né? E tudo bem se não couber, né? Eu já atendi também mulheres muito angustiadas, porque, por exemplo, elas idealizaram a via de parto e aquilo não aconteceu como ela queria. Porque nem sempre depende da gente, né? Isso. Nem sempre depende da gente. E aí carregava um processo doloroso, né? Que influenciava muito na relação com a criança, né? Porque ela não sentia que tinha acontecido como ela queria. E aí o que é que tem? O que é importante da gente destacar nisso? Que muitas vezes isso decorre de um processo também de imaturidade da mãe e do pai, né? De se colocar ali como centro. Olha, tu não é o centro,
Não é que a minha vontade. Para onde? O que é mais importante? Para onde eu devo conduzir? Né? Eu falo muito do educar para a transcendência. Então, Isso. isso eu preciso sair de cena nesse sentido. Assim, não é exatamente o que vai me fazer bem. Né? Muitas vezes é doloroso dizer não para um filho em determinada situação. Não é o que eu queria, seria muito mais fácil dizer assim. Mas é o que ela precisa. Sim. É o que ela precisa naquele momento. Né? E se eu simplesmente me abstenho disso, eu me abstenho de me posicionar, porque eu tenho medo, né, de que, né, aquela criança, de alguma forma, deixe de gostar de mim. Isso é muito comum de ouvir das mães. Ah, não, mas eu tenho medo que minha filha não goste de mim. Como a gente falou, porque já teve um problema lá com os pais antes. E aí se abstém da posição de pai e de mãe, né, por essa carência, então, Insegurança, essa imaturidade, carência de insegurança. insegurança. Exatamente. Então, como é importante também para nós irmos identificando essas características, né, em nós Sim, em mesmos, para que nós a gente mesmos. saiba, né, como agir com nossos filhos. Porque a gente tem a ideia, uma ideia também, eu falei do excesso de informação, mas a gente também tem a ideia errada que é assim, quando chegar a gente vai saber o que fazer, né? Mas também não Sim, é assim. sim, Não é assim, né? A gente precisa também de um esforço necessário para buscar aquilo que precisa, né? Muitas vezes é necessário você ir atrás realmente, assim. Eu não sei como conduzir a educação dos meus filhos, eu não sei como deve ser o relacionamento. Então, é importante que você busque, né? E como a gente falou, que adapte para a tua realidade, mas que você busque as informações, né? Porque senão realmente a gente não tem como, a gente precisa desse mapa, né? Precisa desse exatamente, mapa. porque assim, a gente também corre o risco de ser engolido pelo que está aí posto na ordem do dia, pela forma que a sociedade vem sendo conduzida de forma massificada. Então a gente pode acabar indo junto com a massa se a gente não tiver, se a gente não. É aquela coisa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quer dizer, é um pé na realidade e um pé na fantasia. Você tem que estar ali o tempo todo fazendo. Vai e volta, eu acabo voltando à minha referência winnicottiana. É a ideia da experiência transicional, da experiência do espaço potencial. E que é o brincar, né? O brincar é uma zona, não é um território. Por que não é um território? No território você tem um espaço físico delimitado. E na zona não. Na zona você tem uma intersecção que não tem limites definidos e que lá você pode fazer experiências transicionais. Então, você não pode ficar rigidamente numa determinada posição e fechado a outras. Você não, porque senão você vai ser engolido por aquilo ali e vai até com você psicotizar, né? Você vai entrar aí numa neurose, um processo de adoecimento psíquico. Você tem que fazer meio que essa dosagem mesmo. Você não pode ir com a massa, mas você também não pode ficar em gueto, ali ilhada no pensamento fechado, né? No clausurado ali, cristalizado. Claro, muitas vezes até por esse sentimento de culpa, ou por esse medo de errar, ou por vergonha dos outros, do que os outros vão pensar, vão dizer, etc. Não, você tem que realmente se preparar e cuidar de si. O relacionamento entre pais e filhos perpassa por pais muito bem posicionados. Que não sejam levados pelo pensamento de massa, nem também por rigidez de pensamentos individuais egocêntricos, esquizoides, dizer assim. Você tem que se conduzir dentro de uma reflexão profunda acerca da sua finalidade última, do seu sentido, da sua vocação. Como você muito bem disse, é importantíssimo essa tua proposta, que inclusive você tem nas suas mentorias também, de conduzir, de educar para a transcendência.
porque é educar para o que de fato e de realidade existe na nossa condição humana. Né? De fato, nossos filhos precisam ser educados para a transcendência, para que eles transcendam essa condição meramente material que nós estamos aqui momentaneamente, transitoriamente, e consigam encontrar a sua dimensão superior, elevada, que o transcende para a esfera divina, etc. Então, o relacionamento entre pai e filho depende, sobretudo, da responsabilidade dos pais em primeirissimamente se conduzir. Como é que eu não me conduzo e me arvoro a conduzir outras pessoas? E, sobretudo, essas outras pessoas são nossos filhos, da qual nós temos responsabilidade dobrada, porque estão nas nossas mãos. Né? Claro, errar nós vamos, como você mesmo colocou. Nós vamos errar. Nós vamos cometer nossas falhas, nossos deslizes, temos nossas inseguranças, todos nós temos. Vamos nos deparar com as nossas questões, todos vão. Invariavelmente, todos vão. Só que a diferença é a minha postura diante dessas dificuldades. Qual vai ser a minha postura? Vai ser uma postura de me reparar, de me reconstituir, ou vai ser uma postura de me fechar numa imagem, numa autoimagem que eu fiz para mim, e viver numa perspectiva quase que reativa de um falso self, e tocar a vida como se eu fosse a batuta do mundo, ou se fosse até mesmo a famosa Maria vai com as outras. Por isso que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A questão do equilíbrio. O Winnicott diz isso, que são os pais, os maiores responsáveis por conduzir os filhos em uma família estável e saudável. Né? Porque, inclusive, Rebeca, permita-me fazer aqui uma reflexão que recentemente eu estava fazendo por ocasião de uma palestra que eu fui proferir lá em Rondonópolis, na quinzena passada, quando eu fui buscar a origem etimológica da palavra saúde. E eu encontrei que tanto a palavra saúde como a palavra salvação têm a mesma origem etimológica na expressão latina salus. E quando nós estamos ocupados com a saúde psíquica dos nossos filhos, na verdade nós estamos ocupados com a salvação deles. E quando a gente pensa em salvação, a salvação de quê? A salvação da sua alma. E, em última análise, é conduzi-lo para a transcendência, como você colocou. Agora, como fazer isso com pais que não se colocam numa posição analítica, reflexiva e comprometida em se melhorar? Então, não tem como, ele vai ficar ali, coitado, batendo cabeça e tem dificuldade de conduzir esses filhos, e mais ainda, os filhos com dificuldade de ser conduzido e com dificuldade na vida. Por isso que não, eu tenho que fazer um material que eu possa oferecer. Inclusive, Rebeca, aproveitando a oportunidade, eu quero lhe agradecer de público, a todos que estão aqui acompanhando essa live, que esse projeto nasceu daquela conversa que a gente teve lá na fazenda. Daquela conversa que a gente teve, eu fiquei matutando que realmente a coisa da psicologia infantil, ela é uma necessidade e ela precisa ser colocada porque poucos colegas nossos são psicólogos infantis, têm a formação de psicologia infantil, e aí, por que não preparar um material desse e dispor a população como um todo, né? A todos aqueles que desejam e que precisam e que acham que isso pode contribuir para a sua vida. Então, a relação dos pais com os filhos depende desse ordenamento dos pais. Os pais precisam estar bem o suficiente, até para prestar uma maternagem e uma paternagem suficientemente boas. Uma coisa que é muito comum de acontecer digamos, um filho começa a fazer uma birra e o pai ou a mãe que está ali perde o controle total diante daquilo. Ele exige que o seu filho volte ao controle, mas ele não está no controle. Entende? Eu quero que meu filho se acalme, mas eu não consigo me acalmar diante dele. Então, é contraditório por si. Como é que eu exijo de uma criança de 5 anos que ela tenha o autocontrole suficiente diante de uma situação para agir da forma correta? Mas eu não tenho autocontrole diante dela, né?
para conseguir conduzir a situação. Para servir de espelho. Quer dizer, ele vai olhar para você, você é espelho. Então, se ele é espelho, ele olha para você, você está descontrolado. Não, vai ficar descontrolado, pô. É óbvio, ela vai ficar descontrolada. Por quê? Porque você é o espelho dela. Você é a referência dela. Então, a menos que você seja, e aí, claro, isso é algo bem mais profundo e danoso, né? O que na teoria psicanalítica a gente chama de espelho sem estanho. Quer dizer, não tem como refletir. Então, claro, isso aí cria-se, inclusive, uma estrutura psicótica. Até a gente, inclusive, amanhã eu vou ter a oportunidade de conversar isso com o Tiago, porque a gente está vendo um número crescente de crianças com uma série de transtornos mais profundos, como, por exemplo, o autismo e as psicoses como um todo, e a gente se pergunta, de onde é que está vindo tanta criança assim? Quer dizer, é uma questão genética e tal. Tem muito, claro, tem uma discussão muito grande por trás disso. Mas, assim, será que não existem mães e pais servindo de espelho sem estanho, sem refletir ao filho a sua condição, a sua humanidade, ou mesmo transmitindo aos filhos uma imagem falsa, um falso eu, um eu artificial? Todas essas perguntas que você está fazendo o tempo todo, né? Sim. E aí, nessa relação, então, né? Uma das coisas que os pais precisam é assumir essa responsabilidade. Então, olhar e, sim, eu preciso, né? Por amor ao meu filho, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor. Preciso aprender a me controlar, né? Preciso aprender a crescer em virtudes se eu quero ensiná-lo, porque assim, nada vai fazer com que aquela criança capte mais do que o exemplo, né? Como você falou agora. Isso. Assim, eu posso, né, todos os dias estar ali falando para minha filha sobre, sei lá, sobre caridade. Não vai adiantar de nada se ela olhar para mim e ver uma pessoa que não tem nenhuma caridade. Então, a melhor coisa que nós, pais, podemos fazer para os nossos filhos é exatamente a gente, né, conseguir ultrapassar ali os nossos limites, buscar um caminho, né, que realmente se direcione à verdade, à beleza e à bondade, e se esforçar para alcançar as virtudes, para que assim eu possa ter algo a oferecer ao meu filho. Porque o discurso vazio não vai chegar em nada para essa criança. Então, por amor a eles, eu preciso ser melhor. Eu preciso, de fato, me responsabilizar a trilhar ali um caminho de crescimento, ou então, realmente, eu não vou conseguir conduzir aquelas vidas. Rebeca, porque aí você me fez lembrar uma frase que tem no muro do quartel do Exército lá em Garanhuns, Pernambuco. Que diz assim: o discurso convence e o exemplo arrasta. E eu digo a você e a todos vocês que estão aqui acompanhando essa live, tenha a mais absoluta certeza, como esse ar que você está respirando agora, que nenhum dos seus discursos ficará, mas todos os seus exemplos estarão impregnados nos seus filhos, sem exceção. Eles vão ser e vão exercer exatamente a vida a partir da referência dos exemplos e das práticas que vocês fizeram diante deles. Não tem escapatória. Não tem essa história de você dizer faça isso e você fazer aquilo outro. Não vai colar de jeito qualidade. Como a gente diz aqui no interior. Não vai colar de jeito qualidade. Você vai transmitir para o seu filho exatamente aquilo que você é, aquilo que você faz. Isso é um fato. Você não vai conseguir fazer outra coisa no seu filho. Não vai colar. E se a gente vê, Rodrigo, né, isso principalmente, por exemplo, com alguém que, sei lá, porventura venha a perder seus pais, né? E aí, quando ele para pensar sobre seus pais, ele nunca vai dizer assim, ah, meu pai me ensinou o conceito de não sei o que lá. Ele vai dizer, meu pai era um homem bom. Sempre que ele via alguém na rua, ele ajudava. Meu pai me ensinou a respeitar
as pessoas respeitando minha mãe, né? Então, assim, isso é muito claro, né? Isso é o que marca. Exato. Ele vai dizer também assim, olha, quando acontecia isso, meu pai fazia isso, isso, aquilo, Isso. né? Olha, isso aí, nessa situação, sabe o que era que minha mãe fazia? Minha mãe fazia isso, isso, isso. Quer dizer, o feito, o fazer, o Isso. exercício, a realização de um ato ali em vida é o que vai ficar registrado no seu filho. Não tem outro. Então, quando for. Você lembrou desses três conceitos: a verdade, o belo e o bem, Sim. a virtude, quer dizer, o fundamental, a ética, a estética e o fruto da prática filosófica, o amor à sabedoria, que é a verdade. É isso que a gente tem que transmitir para os filhos quando a gente estiver no contato direto com eles. A verdade, o belo, o bom, porque é isso que ficará nos nossos atos. Ah, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser absoluto. Nós não conseguimos isso. Mas ficará o nosso esforço como exemplo para que os nossos filhos olhem para nós e digam, pô, aquilo ali é meu pai, aquilo ali é minha mãe. Como aconteceu essa semana numa ocasião, a Alice estava numa determinada situação e me procurando, me procurando. Quando ela bateu os olhos em mim, eu senti naquele momento que a alma dela se aquietou e se derreteu. Ela colocou a mãozinha dela assim, os olhos brilhando, como se assim, puxa, ele tá ali. Quer dizer, tudo para ela chegou ali naquele ambiente meio que numa situação de insegurança, de medo, de desamparo, claro, porque a gente vai viver isso na nossa vida, isso serve inclusive para a constituição do nosso amadurecimento. Mas, no momento em que a gente encontra a segurança, encontra a verdade ali, aquilo que para nós é bom, é belo, a gente descansa, a gente consegue relaxar, a gente consegue se integrar, a gente consegue se integrar não só com aquele outro, mas consigo mesmo, porque ela estava lá e o rostinho dela demonstrou aquele alívio, aquela quietude dela, da alma, quase que aquela coisa estoica, de uma tranquilidade profunda de alma. Claro, a gente vê isso numa criança, mas por que ela viveu isso? Porque ela tem dentro dela, impregnado no psiquismo e na alma dela, de que eu sou segura com meu pai. Eu sou segura com minha mãe. Isso, eu posso, quer dizer, eu posso furar o mundo. Eu sei da minha origem, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, consequentemente. O relacionamento dos filhos e dos pais com os filhos deve ser um relacionamento de segurança, de verdade, de bondade, do bem. Nós não podemos sair desse pressuposto, dessa orientação que a própria Rebeca colocou agora, de conduzir os filhos para a transcendência. Mas, Rebeca, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um negócio aqui dizendo restante 1 minuto e 52 segundos. E eu só vou, para ser rápido, deixar as considerações para você dizer o seguinte. Muito obrigado. De verdade. Você é sempre muito, muito solícito, é um excelente parceiro. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui com você. De verdade. Conte comigo, Rodrigo, para o que você precisar, viu? E Conte, aí, o conte, sabe que eu pessoal. conto. Eu estou muito feliz, de verdade. Quando eu vi lá que você estava lançando esse curso, eu fiquei muito feliz mesmo. Então, para todo mundo aí que, né, se interessa por isso, que tem filhos, que Condução trabalha sua, com. viu? Condução sua, viu? Que maravilha, né? Então, fico muito feliz mesmo, Rodrigo. E boa sorte e conte comigo aí para o que precisar. E vamos Obrigado, marcar querido. aí de se encontrar de novo, né? Vamos, Juntar as vamos. crianças. Deixa eu voltar de São Paulo. Pô, vai ter o congresso semana que vem, né? Aí quando eu voltar agora em setembro, a gente se organiza, falar com o Igor, juntar as crianças, a gente vai brincar lá. Maravilha, Se Deus maravilha. quiser. Um Um abraço, querido. abraço, Gente, viu? obrigado e se inscrevam lá no link da Bill para o nosso evento no dia 24. Forte abraço. Tchau, Rebeca. Tchauzinho. Deus abençoe. Um abraço para Ronaldo e seus meninos. Tchauzinho. Tchau, tchau.